Boa noite. Tratamos hoje de um outro aspecto ligado à depressão e à indigência mental, conexos. Colho aqui uma notícia escrita pelo filósofo e escritor José Miguel Vale. A notícia é a seguinte, é 14 de janeiro. Infodemia, excesso de informação que, em vez de trazer clareza, quero dizer, aumenta a confusão. À pandemia do Covid se acrescenta uma epidemia de desinformação que cresce cada vez mais e se propaga por todo lado, rapidamente, e que ainda, embora não pareça, produz tanto ou mais dano do que o próprio vírus. Certo? Fala-se tanto do vírus. Pois é preciso ver o seguinte: há um vírus invisível que danifica muito mais do que o vírus bacteriano. Se é que se pode falar assim, não sei se o termo científico é exato. Necessitamos de medidas de higiene mental para que o influxo de notícias, o jorro de notícias, não nos intoxique mais do que o vírus da Covid. O filósofo e escritor José Miguel Vale compartilha conosco um incisivo artigo a respeito do excesso de informação que sofremos nesses dias no que tange à pandemia. E Vale consagra-se ao estudo e análise da interação humana, como que os homens se relacionam nesse contexto. Nesses dias de pandemia e confinamento, né, proliferaram palavras e expressões novas. Então isso faz parte de uma revolução cultural incipiente, uma transformação das mentalidades. Eu faço esse acréscimo. Por quê? À medida que o vocabulário muda, são formas de expressão que denotam, que exprimem o fundo de uma nova mentalidade. Eles são porta-vozes de uma doutrina. Então é preciso ter muito isso em vista. A palavra está para o pensamento, quantas vezes repito isso aqui, como a roupa está para o corpo. Quando a roupa muda, cada um fala com a roupa que veste, algo da pessoa também acompanha aquela alteração. Da mesma forma, os novos vocábulos, as transformações no vocabulário são reflexo de transformações de natureza tendencial, doutrinária e assim por diante. Bom, aqui vem a sequência. Então, repito, nesses dias de pandemia e confinamento, proliferaram palavras e expressões novas, ou se acrescentaram com naturalidade a conversação pública, termos desconhecidos ou jargões, expressões muito características, para poder, desse modo, denotar realidades que até então não eram valorizadas ou não eram suficientemente conhecidas. Pelo espaço compartilhado, desfilam Covid-19, desescalada, deshibernação, aqui está em espanhol, por isso talvez, como eu estou fazendo uma tradução assim rápida, livre, pode ser que alguma coisa não fique precisa. Então o que eu digo agora deve estar encharcado de hispanismo, mas acredito que eu me faço entender. Deshibernação del estado de alarma social, quer dizer,
desligamento, descompressão do estado de alarma social. Desconfinamento, cessação do lockdown, né? Desconfinar, curva de contágio, gel hidroalcoólico, casos assintomáticos. EPI, equipe de proteção individual, microgotículas, Disney, fluidificadores, prova serológica, distanciamento social, máscaras, e vem uma sequência de números aí, teletrabalho, que é o trabalho em casa, né? Intoxicação e coronavírus. Bem, agora vem o comentário. A própria palavra coronavírus não figura no dicionário, embora a comunidade científica conviva com ela já há alguns anos para referir-se a uma numerosa gama de vírus. O paradoxo é paradoxal que a palavra que não está acondicionada em nenhuma das páginas do dicionário da Real Academia, se refere aqui à Real Academia Espanhola, seja a que mais vezes aflora nossos lábios. De todas as novas palavras desse século, a minha palavra favorita é o neologismo infodemia. Infodemia em inglês. Significa uma superabundância de informação que, em vez de trazer, de suscitar claridade em espanhol, clareza, ao assunto tratado, agrega ao assunto, introduz no assunto a nota de confusão e desconcerto. A infodemia é uma pandemia de intoxicação desenvolvida, desdobrada em tempos de vírus, com finalidades muito díspares, porém táticas homologadas sempre pela tergiversação e etc, etc. Quer dizer, essas palavras todas introduzidas no vocabulário colaboram, cooperam, conduzem a que a pessoa passe por uma espécie de baldeação ideológica inadvertida. Convido todos a que leiam a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, escrito na década de 60, Baldeação Ideológica Inadvertida e Diálogo. Era uma época em que se falava muito da fusão dos dois mundos, a convergência entre Oriente e Ocidente, o contexto do Concílio Vaticano II e tudo aquilo que nós sabemos, o adjornamento, e então palavras mágicas, palavras talismânicas como diálogo passaram a dominar o noticiário, a ser o leitmotiv propriamente, a ser uma espécie de linha mestra linha mestra das conversas e tudo mais. Quer dizer, diante de qualquer embate, desavença, discussão ou controvérsia, dizia-se diálogo, é melhor dialogar, não discutir. Então era uma propaganda de fundo irênica, quer dizer, uma propaganda que falava em diálogo no seguinte sentido: é possível sempre compor opostos, chegando a um denominador comum, porque no fundo não há uma verdade absoluta. Essa ideia do relativismo filosófico e doutrinário, do subjetivismo, era a ideia inerente ao uso indiscriminado, a todo propósito e sobretudo sem propósito, da palavra diálogo. Agora nós estamos passando por uma outra fase. Todos os termos que podem ter alguma forma de vinculação com o vírus e podem não ter, estão sendo preparados, estão sendo lançados para que o indivíduo, sem perceber, comece a agir, a pensar em primeiro lugar e a agir de uma maneira inabitual contra os padrões vigentes, porque a introdução dessas palavras cria nele, em cada pessoa, mecanismos de confusão interna que embaralham os conceitos. Aqui continua a notícia.
Então aqui se diz, isso é uma, aspas, epidemia nociva de rumores que são gerados durante esses falatórios, durante esse diz-que-diz, durante esse vozerio. A OMS já emprega esses termos há muito tempo. O uso desses termos ratifica o que aqueles que se dedicam cientificamente a detectar e a controlar as pandemias sabem perfeitamente que por detrás de um vírus há muitos vírus que não têm nada a ver com o vírus originário. Bom, então aqui vem a coisa. É o vírus da pandemia, esse é um vírus palpável, sensível. Mas há um outro vírus, que é um vírus psicológico, ideológico, que está causando devastações na mentalidade do homem ocidental e cristão. Então vai lá, continua. Da mesma forma que o vírus, isso se propaga infecciosa e aceleradamente. Quer dizer, é galopante, é vertiginoso. A inflamação enfeixa um amálgama de informação e desinformação que se difunde, representa um contágio em todo o corpo social com uma celeridade, quer dizer, com uma presteza, com uma rapidez, com uma velocidade que faz lembrar do vírus material. Claro, essa mistura de informação e desinformação é a nota dominante daquilo que eu poderia talvez dizer, porque me vem agora à memória, seria o conteúdo, seria o ponto clássico daquilo que os russos antigos, na época soviética, chamavam de desinformácia. Quer dizer, uma técnica de desinformar, que se faz de dois modos: por meio de informações falsas, informações distorcidas, contra-informações, ou do excesso de informações que se contradizem. As infodemias são muito difíceis de serem cortadas, atalhadas, terem o seu caminho bloqueado. Porque elas representam elas levam à paralisia do medo, à incerteza, à iracúndia, quer dizer, ao furor, aquele mal-estar, não é? E a ansiedade consubstanciais à pandemia real. Quer dizer, nós temos aqui, portanto, duas forças paralelas: o vírus devastador, real, físico, biológico, e temos por cima dele um outro vírus, que é o vírus da desestabilização psíquica do homem. Espero que esteja claro isso. Bem, ainda assim, a infodemia acrescenta a seguinte aspecto muito importante. A estratégia é a seguinte: quanto mais denso, quer dizer, mais denso não, quanto mais amplo, mais contínuo, mais repetitivo o volume de informação, mais se desvaloriza a própria informação. E isso leva ao evanecimento mental e à desorientação psíquica. Claro? A própria informação se desvaloriza com o excesso de dados.
A frase conhecida, creio que do célebre Talleyrand, é essa, não é? Todo exagero é insignificante. Quer dizer, o excesso de dados informativos sobre a pandemia, esse entrever, esse entrejogo, esse entrecruzar de informações díspares, confusas, perplexitantes, não raro contraditórias, leva todo indivíduo sãmente constituído a um estado de depressão, de angústia, de desconcerto e de desorientação. Quer dizer, se eu não me informo, não sei o que está acontecendo. Se eu me informo, eu fico numa situação pior do que se eu não soubesse. Logo, a informação desinforma. A informação confunde pelo excesso, pela contradição, pela ambiguidade, pela desordem com que é exposto. A infodemia promociona fontes fiáveis, sim, mescla fontes dignas de crédito com fontes não dignas de crédito. Mistura, associa informações sólidas, positivas, com fábulas, lucubrações teóricas, hipóteses funambulescas. Junta e revolve, remexe informações verazes com informações mal intencionadas. Democratiza a voz dos profanos, juntando-a ou equiparando-a à voz dos especialistas. Aqui há 2 pontos a ressaltar. Ao mesmo tempo que parece haver uma ditadura dos especialistas, digamos assim, de especialistas em questões de saúde, para mim desse jeito, parece haver uma ditadura, então, científica, junto com isso, há o fenômeno da supervalorização das vozes que se pronunciam sem ter nenhum cabedal para isso, que falam, que são flatus vocis, quer dizer, falam por falar. Como distinguir uma coisa de outra é praticamente impossível. E continua. Iguala opiniões sem articulação nenhuma com argumentações sistemáticas. Articula o conjunto de ficções com realidades. Justapõe interpretações com fatos. Depois, embaralha o que admite contestação, quer dizer, aquilo que não é crível, aquilo que envolve falsidade, com aquilo que é certo, é justo, e embaralha também esses conceitos com aquilo que não pode ser verificado. Só um parêntese que ilustra isso. Até hoje, que eu saiba, pelo menos, o tal como é que se chama, o centro de irrupção da epidemia, naquela cidade chinesa, Wuhan, qualquer coisa assim, até hoje não foi visitado, porque o preclaro governo da China vermelha ainda não concedeu licença. Então, veja, os estudos todos, desenrolar das hipóteses, conjecturas, tudo aquilo é feito à margem do estudo do foco central desse problema. Isso já irradite, contamina o ambiente, quer dizer, introduz uma nota de incerteza visceral, crônica, em tudo que se diz, que se fala a respeito. Bem, continua. Atribui malignidade, atribui má intenção ao que simplesmente externa ideias opostas. Quer dizer,
Ou todos repetem a mesma coisa, ou aquele que discorda é réu de morte. Aproveita-se da pós-verdade da ingente quantidade de cidadãos que aspiram a encontrar algo que corrobore o conteúdo prévio de suas emoções mais viscerais para poder justificá-lo. Quer dizer, no fundo faz um jogo, uma manobra com as emoções das pessoas. É o tal processo motorretensivo, compressão, descompressão. Assusta, depois acalma. Ameaça, depois solta. E esse sistema é conhecido desde o princípio, como é a experiência de Pavlov, então não nos detemos nisso. Todos conhecem. Mas veja, aqui nós temos, então, um laboratório social que desenvolve essa técnica em larga escala para o mundo inteiro. Como não ser cobaia nesse processo? O elementar é isso, tendo consciência de que está sendo objeto disso, não é? É claro, ter consciência, já que se fala tanto em imunidade, não direi que tem 50% de eficiência como o Coronavac, não é isso, mas ter consciência de que está sendo objeto desse ardil, dessa artimanha, desse buste, dessa arapuca, ter consciência disso já é meio caminho andado, a pessoa toma cuidado. Não será um Maria vai com as outras que repete adoidadamente ou compulsivamente o que ouve nas mídias por aí, nas redes sociais e tudo mais. Bom, contemplar toda essa paisagem é desacoroçoante. As palavras se deterioram pelo mau uso. E uma palavra mal usada pode levar à doença e à morte. Por quê? As palavras mal usadas, mal empregadas, refletem ideias distorcidas. E as ideias erradas produzem as grandes catástrofes. Continua. A digitalização do mundo e a hiperconexão concorrem para que todos sejamos ao mesmo tempo produtores, consumidores, prescritores e difusores das inflacionárias torrentes de informação como de desinformação que circulam por aí. Sem saber muito bem em que ponto nos situamos, quer dizer, o que nós representamos mais? Nós somos um foco de informação, um foco de desinformação, um eco de ressonância, uma caixa de ressonância. Somos o quê? Somos, como é que se chama? Um microfone, não é? Não sabemos. Então, nesse contexto, o agente e o passivo se confundem. Bem, aí vai. E também não sabemos, prossegue o parágrafo, se o que nós transmitimos ou ouvimos é informação ou desinformação. É impossível saber. É uma catadupa que vertiginosamente é jogada sobre as nossas cabeças, né? Então isso estabelece uma desordem total e a impossibilidade de estabelecer linhas divisórias entre o certo e o errado, a verdade, o duvidoso e o improvável, e assim por diante. Veja aqui o comentário que o articulista faz. Há alguns dias eu me deparei com uma prescrição hilariante que eu não hesito em apresentar aqui. Era a exortação de humorista, é televisão espanhola, creio,
de um humorista que recordava o seguinte, aspas, confinar todos para cercear a ação de vírus comporta também fechar a boca de todo mundo. Então, todos deverão usar zíper, não basta usar a focinheira, é preciso então agora fechar tudo. É o delirium tremens, né? Bem, aí continua. Então, diz aqui o articulista, conversando com um amigo, eu observei, de fato há muitos vírus nessa pandemia, né? Um dos vírus é a loucura, né? Rapidamente ele me respondeu, e a maioria sem vacina conhecida desde que as pessoas não são pessoas. E a maioria continuará sem continuará sem vacina conhecida desde que as pessoas são pessoas. Creio que as únicas vacinas ao nosso alcance agora, diz o autor, são o silêncio, a cautela, a reserva, o senso crítico, o respeito à bondade discursiva, quer dizer, respeito à opinião alheia. Claro, não se pode apedrejar o outro porque disse uma opinião contrária. Isso é totalitarismo, certo? Desde que a pessoa apresente argumentos razoáveis, evidentemente, não pode ser um blá blá blá. Depois continua, a assunção e a pessoa tomar consciência, quer dizer, ter noção do próprio desconhecimento, que não conhece a matéria, não é vergonhoso dizer, eu desconheço o assunto, não sou especialista. Não preciso dizer com a boca cheia, como se fosse um grande sábio, um especialista, um homem de uma argúcia, uma espécie como é que eu diria, de um profeta do Apocalipse, dizer, Covid, porque representou tal coisa. Nós não somos especialistas e não somos obrigados a adotar linguagem de especialistas. Os especialistas devem transmitir seus conhecimentos numa linguagem que seja acessível para nós. Isso é o beabá do bom senso. Continua. Ele cita assim, conclui aqui o artigo assim, dizendo que José Miguel Vale é filósofo e escritor que se dedica ao estudo e análise da interação humana. Seu último ensaio é O Triunfo da Inteligência sobre a Força, uma ética do diálogo. Cool Books, 2018. Do mesmo autor, antes de concluir, uma felicidade que nos faz infelizes. Ele observa, estou lendo hoje A Busca da Felicidade de Victoria Camps. Em suas primeiras páginas anuncia que perguntar-se pelo sentido da felicidade equivale a se perguntar como se deve viver. Eu matizaria o conceito. Eu diria, perguntar-se como se deve viver juntos. Que é isso perfeitamente que nos permite ter acesso a uma vida saudável. Então ele comenta aqui o caso de um espaço educativo dirigido por uma entidade bancária em que uma determinada pessoa abria um círculo de debate sobre a felicidade com um grupo de adolescentes, a fim de saber o que eles entendiam por isso, né? Os meninos, moços e moças ali reunidos queixavam-se do seguinte, que eles achavam a felicidade algo inatingível. E que os níveis de exigência eram tão elevados que quando eles acreditavam possuir alguma felicidade, rompiam uma desagradável insatisfação que os impelia a dar novos passos para uma definitiva desventura. E quando eles imaginavam estar a ponto de absorver a nova queda,
a novo infortúnio, né? Eles não sabiam para onde ir, eles se safavam com indescritível presteza e não sabiam mais para onde ir, o que fazer. Em suas vivências evolutivas acerca da felicidade, sempre aparecia como nota dominante a decepção. Então, ouvindo-os, tornava-se-me impossível não evocar o mito de Sísifo, aquela questão da rocha, né, que ele perpetuamente, a rocha caía sobre ele e não destruía. Para prevenir-se dos riscos de uma felicidade inatingível, para utilizar o termo que Bertrand Russell empregou para intitular sua memorável obra A Conquista da Felicidade, o espaço entrava em conexão com Edgar Cabanas, autor, juntamente com Eva Illouz, de um documento, do ensaio denominado Apicracia. Cabanas imaginava o cenário de uma felicidade quimérica promovida por uma indústria que necessitava precisamente dessa condição ilusória para não ser fechada, para não se esgotar. Os que me leem habitualmente no espaço, diz aqui o autor, suma non sero, e nestas colaborações na série do Facebook Cultura Inquieta, desse blog, falam ter visto que já há tempo a palavra felicidade não figura mais na argamassa discursiva dos meus artigos, comenta ele. O motivo dessa decisão é muito simples. Eu eliminei a felicidade do vocabulário textual porque cada vez estou mais convencido de que a felicidade inteira não existe, é claro. Existe aquilo que se constrói. Porém, não essa felicidade citada insistentemente nesse contexto do mundo sentimental, que não cessa de decretá-la e despedir um receituário para o seu consumo. Quer dizer, todos têm direito à felicidade. Não adianta fazer a evocação do direito à felicidade, porque isso não está ao alcance de ninguém. É Deus que determina o quinhão de felicidade ou de infelicidade que cada um precisa ter. E quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós não nos revoltamos, qualquer que seja o contexto em que Deus nos coloca. A frase de Santo Agostinho é muito conhecida. Devemos fazer o possível, esforçando-nos para fazer aquilo que é muito difícil. E sabendo que o impossível Deus fará por nós. Então, essa é a posição equilibrada. A ideia de colocar a ânsia da felicidade é um bluff monumental. É um fator de escravização da alma humana. Claro, a ânsia da felicidade é omnímoda, quer dizer, felicidade colossal, sem do mar de rosas, quer dizer, sem sombras. Isso não existe. Comenta aqui o articulista. Para eliminar equívocos conceituais, eu prefiro empregar a bela palavra alegria, o sentimento que emerge quando estamos involucrados em situações que favorecem nossos planos de vida. Nós precisamos ter consciência da semântica das palavras que adotamos, porque só podemos viver bem se soubermos tratar bem, quer dizer, adotar a palavra certa para designar a vida que devemos ter, quer dizer, a palavra certa para que nos possibilitam sentir bem. Pela seguinte razão: se a pessoa não consegue usar a palavra adequada, já começa a ficar triste por aí. Por quê? A palavra que não sai da mente de uma maneira clara aquilo se transforma facilmente numa ideia abortiva. Quer dizer, era para sair algo e não saiu. Por quê? Por escassez de vocabulário. Por que por escassez de vocabulário? Isso já são vários porquês que se somam, né? Por
a ausência de espírito crítico, de reflexão, certo? Por gosto da unanimidade, da massificação, da despersonalização, do igualitarismo. Então, entretanto, a indústria da autoajuda nos impôs uma espécie de relato, de macro-relato, foi impingido, né? Foi imposto, né? Que esvaziou por completo a reflexão sobre a alegria. Ora, quem não sabe refletir não pode ser alegre, porque a alegria está em pensar e não em sentir. Então, a autoajuda faz supor que a felicidade consista em usar estratagemas ou recursos sensitivos, para me exprimir assim, como é que eu diria? Não é que suprimam, mas que façam às vezes de reflexão sobre a felicidade. Isso tudo é induzido, isso não é real. Porque a autoajuda é uma receita fabricada e não existe felicidade que se fabrica. Quanto mais frágeis são os laços entre as pessoas, entre as famílias, quanto mais as pessoas se dissociam, quanto mais o tecido social se esgarça, mais atomizados e inermes nos achamos. Esse é o marco, nesse marco, é a partir daí que floresce e se expande a autoajuda. Eu, evidentemente, só li o essencial da notícia, mas aqui todos podem ter noção do seguinte, de como o vírus está se prestando a essa grande manobra de guerra psicológica que desvirtua as mentes e introduz a pessoa numa espiral de desarranjo, de desordem interna, que trará, se não for coartada, coibida a tempo, trará danos imensuráveis e talvez incontornáveis para a humanidade. Meus caros, aqui fica a exposição de hoje, embora um pouco longa, e eu espero desdobrar o tema nas próximas ocasiões. Convido todos a que se inscrevam no canal e façam as perguntas que lhes aprovar. Boa noite, salve Maria.